nosso bate-papo de hoje vai ser uma reflexão sobre a nossa saúde ou a nossa doença, né? Especificamente porque aqui na nossa casa, na quinta-feira, nós temos um atendimento à saúde, né? A saúde do espírito. Então essa reflexão é para que a gente saia daqui se questionando um pouquinho, fazendo uma autoanálise de nós mesmos, tá? Então, todo mundo me vê e eu falo de Joana, né? Então hoje eu dei uma variada. Nós vamos falar sobre o capítulo 86 desse livro que se chama Fonte Viva. O meu livrinho já está bem gasto, que eu adoro fazer o Evangelho no Lar com esse livro aqui. São mensagens, na verdade é a série Fonte Viva, de Emmanuel, é psicografia, né, de Chico Xavier. Então são vários livros, tem o Pão Nosso, o Fonte Viva, tem Caminho, Verdade e Luz, né? É uma série, tá? Então todos os livros, assim, são umas páginas pequenas, mas a mensagem ela é muito profunda. E a gente fica falando assim, Joana, Emmanuel, mas na verdade esses dois espíritos de luz, eles são os responsáveis pela evangelização do nosso planeta, tá? Então, a gente lê Joana, a gente lê Emmanuel, parece que a gente está lendo a mesma coisa, tá? Então, assim, é um caráter mais, assim, questionador. E sempre assim, essa coleção, ela começa com um versículo, e daí Emmanuel discorre sobre esse versículo. Então, o versículo é esse: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Então já serve para a gente reflexionar, né? Porque a oração da fé salvará o doente. Então, é um ato que parte do doente buscando a sua cura, envolvendo a fé. E Emmanuel inicia o texto, todas as criaturas humanas adoecem. Todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Então, até que ponto a gente busca a nossa cura, né? O que nós fazemos para de repente estarmos doentes? Claro que existe um motivo. Por que o corpo físico está sinalizando aquilo, né? Mas assim, e nós realmente, se a gente adoece, a gente está buscando a cura? Claro que a gente está buscando a cura, porque a dor dói, né? E ninguém quer sentir dor. Mas tem um livro, e eu assisti a palestra, já assisti essa palestra, já assisti um monte de vezes, e nossa, cada vez ela desperta, vale a pena assistir no YouTube, o Andrei Moreira. O Andrei Moreira, ele é um médico, ele é o presidente da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. E ele tem um livro que se chama Cura e Autocura. E daí a palestra que ele faz no YouTube são 2 partes em torno disso, da cura e da autocura. E uma das coisas que ele fala nesse livro é que, assim, na verdade, a gente quer anestesia, né? É diferente de querer cura. O que a gente quer é anestesia. 80% das pessoas buscam a anestesia, não busca o remédio, a solução. Então ele começa a pontuar: se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa através da boca ou dos poros te possa restaurar integralmente. E assim, eu comecei a refletir, né, ele falando através da boca, aquilo que a gente ingere, ou através dos poros. Porque Emmanuel foi numa encarnação, na época de Jesus, naquele livro Há 2000 anos, né, a gente vê que ele foi o senador Publio Lentulus, em Roma. E Emmanuel, na época, um senador romano de bom caráter, mas assim, uma estrutura rígida, né?
E a esposa de Públio Lentulus, Lívia, ela buscava Jesus. Ela ouvia falar de Jesus, ela se encantou e ela foi atrás. E ela seguiu essa crença, né? Assim, foi um novo alento para ela. E eles tinham uma filha, a Flávia. E essa Flávia, a filha deles, tinha um problema de pele. Então ele fala, né, aqui dos poros. Mas o que acontece? Por mais que eles buscassem os médicos em Roma, uma família romana, patrícia, né, romana, poderosa, e eles não conheciam. E não conseguiam encontrar a menina cada vez mais adoecida. E assim, naquela época, qualquer problema de pele era lepra, né? Assim, não tinha um diagnóstico. Então, assim, meio que você escondia o teu doente, porque a lepra era algo que, assim, era banida, né, do mundo dos vivos. E recomendaram que eles buscassem os ares da Palestina, porque seria um ar mais agradável, mais quente, quem sabe para a menina fizesse bem. E lá que Lívia ouve falar de Jesus, começa a o procurar e tal. Mas ele, como senador, ele era dos seus princípios, né, e radical, e ele não aceitava Jesus. E ele tem um encontro com Jesus, numa encruzilhada lá do caminho, e Jesus fala para ele, né, o que ele está procurando. E Jesus fala para ele, se é sobre a sua filha, ela já está curada. A fé da sua esposa, a fé de Lívia, salvou Flávia. Então, como ali no começo, né, Tiago fala que a sua fé, né, te levantará. Então, assim, foi pelos méritos de Lívia que Flávia obteve a cura. Mas nem isso fez o senador se render. E daí, quem quiser saber mais, leia o livro, que ele é muito bom e ele tem uma continuação, tá? Que é 50 anos depois. Mas vai contando a saga de um espírito. Mas o que ele fala então aqui, né? Que não acredites, né, que a ação medicamentosa através da boca ou dos poros te possa restaurar integralmente. Assim, com a Flávia não tinha adiantado todas as medicações passadas na pele. Precisou muito mais, né? A fé de Lívia, que na verdade era um testemunho para o próprio senador, quem sabe, quebrar o seu orgulho. Porque o comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. O nosso sentir, o nosso pensar, o nosso falar. O que está nutrindo a gente? O que está por trás, né? Tem ciências, né, alternativas da medicina que levam muito em conta isso. A homeopatia, a acupuntura, né? Você vê lá na acupuntura, eles relacionam os órgãos com os tipos de problemas da pessoa. Uma pessoa lá na acupuntura, quem está com muito problema no pulmão, está com alguma tristeza aí enrustida, né? Quem está com problema aqui no estômago tem uma baita de uma raiva não digerida. Então, assim, isso desarmoniza. E essas ciências, elas vão mais fundo, elas não buscam só o exterior. Não vai só atrás do sintoma, mas eles ficam tentando ir atrás da causa. O que está por trás disso? Que emoção que está pegando? O que é que está acontecendo? Então, os verdadeiros males, eles procedem do coração. E aí ele fala, né? A mente, ela é fonte criadora. Então, ó, tudo começa aqui, né? No pensar e no sentir. E assim, onde estão os nossos pensamentos, estão as nossas afinidades também. A vida
pouco a pouco plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. Então, tudo começa ali no pensamento. O que a gente está pensando, o que a gente está sintonizando. Então, vem uma emoção que toma conta da gente. E é claro, né? A primeira coisa que acontece, assim, te pega de surpresa. É uma situação desagradável. Vem aquela emoção. E a emoção, ela é uma situação visceral mesmo, né? Ela atinge o órgão. E daí, depois dessa emoção, vem uma reação física, uma reação emocional. Então, por exemplo, nós nos encontramos com alguém que nos disse um monte de desaforo, né? E o perigo é a gente reagir em vez de agir. Então, o que acontece? Chegou ali, a nossa mente fica produzindo, pensando naquilo. E muitas vezes, quem provocou a situação não está nem aí, às vezes nem percebeu que fez isso com a gente, né? A gente fez um estudo ali no grupo de estudo sobre a tragédia do ressentimento, que é, além de sentir, o ressentir, né? A gente sente em dobro. Então, o que acontece? Nós disparamos, através desses pensamentos, nós distribuímos uma carga energética muito violenta em cima dos nossos órgãos. E daí vai lá, libera um monte de hormônios, né? Um monte de secreções, noradrenalina, situações, são substâncias assim que vão provocar reações no nosso corpo. O coração bate mais forte, secreta muito mais ácido clorídrico no estômago, e assim a gente começa a ir se machucando. E isso pode ficar crônico. Então tudo começa aqui no pensamento. E além do que, se a gente fica pensando e esse pensamento fica cíclico e repetitivo, nós que estamos aqui no Centro Espírita, que já sabemos as questões do plano espiritual, da imortalidade, nós sabemos que nós temos muitos companheiros que eles desencarnam, né? Largam o corpo físico, mas continuam sendo a mesma coisa do outro lado. Quem era raivoso, odiento, dificilmente só porque desencarna vira santo, né? Continua no seu padrão vibratório. E muitas vezes, por afinidade, né, de sintonia de pensamento, na hora do nosso desequilíbrio, pode acoplar pensamento com o nosso. Então as questões obsessivas, elas não são só um obsessor lá do passado, alguém que eu fiz mal, não. Sintonia, sabe? Sintonizou ali, pegou e não quer largar, né? E começa daí gerar mais pensamento repetitivo em nós e fazer a gente entrar numa frequência cada vez mais negativa. Então abra o olho com pensamento repetitivo, sabe? Ficou pensando demais? Dá um jeito de liberar desse pensamento. Ouve uma música, faz uma ginástica, lê um livro, né? Muda o padrão vibratório. E ele começa, né? De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? Adianta tomar o remédio e não mudar o seu interior? Tá? Toma a medicação, que é para fazer bem. Claro que ajuda. Pessoas que estão num estado depressivo não conseguem muitas vezes sair daquele quadro de depressão sozinhos. E daí vai ladeira abaixo. Precisa da ajuda de um médico. Precisa da medicação. E essa medicação às vezes leva 15 dias para fazer efeito, para ajudar. Mas a gente não pode depender só da medicação. Nós precisamos de mais, né? Então, assim, vem no Centro Espírita, vai tomar um passe, uma água fluidificada. Vamos trabalhar o nosso corpo também perispiritual, porque nós somos essa matéria que está aqui se apresentando,
nós temos o nosso perispírito, que é esse corpo semimaterial, e nós temos, né, e nós somos o espírito que comanda tudo, que está aqui, ó, além do cérebro. Mas a gente plasma muitas coisas no nosso perispírito. E o que é triste, sabe o que é? Muitas vezes esses ranços que nós carregamos, eles vão, assim, manchando demais o nosso perispírito. E o que acontece? A gente desencarna, depois a gente tem uma possibilidade de reencarnar e a gente volta com aquela manchinha ali, uma predisposição a desenvolver uma doença. Por quê? Porque ali está manchado. Então nós podemos estar aqui reencarnados trazendo alguns resquícios do nosso passado. Então quando a gente vem aqui no NAI e vamos ali no atendimento espiritual e a gente deita naquela maca, ouve aquela oração deliciosa e fecha os olhos e a gente não sabe para onde que a gente foi, né? A gente está sendo tratado, não só lá na maca, aqui no salão, enquanto a gente está conversando, a gente está sendo tratado, recebendo essas benesses, assim, tem uma equipe assim, trabalhando cada um de nós aqui nas nossas carências, né? Mas há casos mais específicos que dependem de um pouco mais de doação de energia dos nossos irmãos trabalhadores ali dentro, que doam o seu ectoplasma, né, a sua energia, para que a equipe espiritual pegue esse ectoplasma e transforme num remedinho para cada um de nós que está sendo atendido ali. Então, nesse momento, é o nosso perispírito que está sendo tratado, entendeu? Então, assim, o tratamento no centro espírita não é no corpo, é no corpo espiritual, que é onde vai sendo tratado e que muitas vezes a gente consegue alguma cura, né? Mas depende de nós, da nossa vontade, da nossa fé, da nossa transformação. A gente não pode depositar no outro a solução para os nossos problemas. A gente vem, né? Toda vez o que Jesus falava? O que queres que eu faça, né? O que você deseja? Sempre era essa pergunta. Nunca era assim, vem cá fulano que eu vou te curar. Mestre, 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 né? Daí ele, vá e não tornes a pecar. Mais grave ainda, né? Uma vez, Simão Pedro via tantas curas acontecendo, né? E maravilhado, né? Porque, assim, muito de longe nós somos Pedro, né? Porque Pedro tem todas as suas virtudes, mas as atitudes de Pedro eram atitudes muito nossas, né? Do dia a dia, quando a hemorroísa vai lá e toca na veste de Jesus e ele fala, quem me tocou? E Pedro fala, como, mestre? Tanta gente aqui, como é que eu vou saber quem te tocou, né? Não, mas me tocou de uma maneira especial, porque saiu uma virtude, né? Aquela é a verdadeira cura, né? A mulher hemorroísa. Que quanto tempo vinha aí com sangramento, com hemorragias constantes, e olha, ela acreditou tanto, ela colocou tanta fé, que ela não precisava nem falar com Jesus. O fato dela tocar nas vestes de Jesus, para ela bastava. E foi um basta, né? Estava cansada ali de sofrer. Mas nessas andanças aí, Jesus teve uma hora que ele saiu do meio da multidão e foi chorar lá fora. E Simão Pedro chega e fala, mestre, tu choras de alegria, né? Quantos doentes curados. E Jesus olha para Pedro muito triste e ele fala que ele não veio para curar, remendar trapos, né? Trapos rotos, ele veio para muito mais, ele queria essa transformação. E a gente ainda continua buscando cura, né? A gente continua buscando, jogando isso no outro. Então, assim, há 2000 anos já se fala na nossa transformação. Então, o que adianta só a medicação se nós continuamos tristes, né? Acabrunhados, né? Ou então insubmissos? Porque tem os dois lados da mesma moeda, né? Geralmente a gente está ali, tá triste, está ensimismado, está deixando de lado a vida,
Ou então a gente assume aquela atitude do insubmisso, né? Que tá sabendo que o cigarro faz mal e continua, tá sabendo que comer demais vai elevar suas taxas e não tá nem aí para mudança, né? E chega uma hora que a vida nos freia. Então, de outras vezes, nós pedimos socorro dos médicos humanos ou dos benfeitores espirituais. Mas, ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. É difícil, né? A minha companheirinha de trabalho, ano passado, passou por uma situação bem difícil. Ela teve que tirar 2/3 do pâncreas e todo o baço. E a gente muito preocupado como é que ia ser essa recuperação, porque podia evoluir para uma diabetes, ou quem sabe depois da biópsia vir alguma coisa, né? E foi bem na época da Páscoa, sabe? Daí eu liguei e falei com ela, como é que você tá, né? Agora você vai ter que mudar a tua dieta e tal. Não, eu já tô me precavendo. Eu só comi 5 bombons e você tá louca? Tirou 2/3 do pâncreas, tirou o vaso, comeu 5 bombons, né? Sabe, assim, sobrecarregando o corpo. Falei, meu Deus do céu, graças a Deus que ele foi tão benzido que não deu nada, né? Mas assim, eu só comi 5 bombons. Eu acho que ela comia a caixa inteira antes, né? Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? Adianta? A gente trata da enxaqueca, a gente trata da gastrite, trata do coração e fica destilando ódio, veneno, raiva, ficando nessa posição de cólera, ou então do desânimo, né? 8 ou 80, ou tá deprimido, tá desanimado, né? Assim, não, nenhuma das situações, porque no desânimo a gente tá com a energia muito lá para baixo, e na cólera não tá nem aí para nada nem para ninguém, para nenhum conselho, né? Pede ajuda, depois não quer, começa a melhorar um pouquinho, já começa tudo de novo. E ele fala que a indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Então é assim, também não adianta a gente se prostrar, né? Uma indignação no sentido de ter uma atitude proativa, ela é boa, vem a calhar. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, hein? Então, assim, ó, essa indignação é com tudo, com todos, com nós mesmos. Então, assim, tá indignado com tudo. É um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E o que falar da maledicência ou da inutilidade, com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Então, em vez de se preocupar consigo, ainda começa a cuidar da vida alheia, né? Fazer a maledicência, acrescentar um pouquinho de pimenta nas coisas, né? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabe escalar, nem desculpar, né? Não, isso eu não faço, né? Tem muita gente que fala assim, eu não quero fazer isso, mas Deus há de punir, né? Ainda joga para Deus as coisas, como, né? Assim, é uma atitude tão de criança, de pigmeu, como se Deus fosse capaz, né? Deus olha todos nós por igual, com a mesma ternura, com o mesmo carinho, com o mesmo amor, né? Ele joga a sua luz sobre todos nós, porque Ele conhece a nós todos.
E sabe do que mais? Eles sabem que nível evolutivo nós estamos. E nós só somos cobrados daquilo que nós damos conta. Então, e se não ajudas, nem compreendes, e não te humilhas para os desígnios superiores, né? Porque olha assim, nesses estudos que a gente faz de Joana de Ângeles, nos estudos que eu digo assim, se a gente se empenha de ler essas séries psicológicas, tem um livro que é Vitória sobre a Depressão, mas em todos os livros sempre tem um capítulo sobre a depressão. A gente começa a mudar o foco, porque a gente olha e assim, a gente olha o deprimido como se ele fosse bem coitadinho, né? Mas no fundo tem um grande orgulho por trás disso, sabe? Assim, uma revolta, é assim, querendo que Deus se curve aos pés, né? É assim, é essa falta de se humilhar para os desígnios superiores, né? Eu assisti uma palestra do Marlon que ele fala assim, nossa, e a pessoa ainda tem, né, o desplante de dizer, Deus não podia fazer isso comigo. E ele fala, podia, tanto podia que fez com você, né? Então assim, mas é essa revolta, essa indignação, a falta de aceitação, né? Então para que a gente reza o Pai Nosso, né? Faça, né? Que seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade, mas no menor empecilho a gente está se revoltando contra Deus, né? Então se a gente podia até pular algumas frases do Pai Nosso se a gente não dá conta de fazer. Porque se a gente parar para pensar o que é o Pai Nosso, será que a gente dá conta mesmo, né, de fazer essa oração tão linda, de se entregar dessa maneira? E nem procuras harmonia com os homens. E tem um texto do Evangelho tão bonito quando ele fala da caridade, e fala da caridade moral, né? que nesse texto fala que uma das caridades mais difíceis de se fazer é a caridade moral. É aquela de se calar quando um mais tolo fala, assim, não provocar discórdia, né? Deixa lá, tá falando, deixa falar, vai parar. Porque só tem confusão se dois entrarem na mesma sintonia. E olha o que ele fala, né? Que por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual, em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. A gente leu o Nosso Lar, né? Quem leu o Nosso Lar, ou assistiu o filme, quando André Luiz desperta lá no plano espiritual, ele desperta no umbral, né? Numa região aí de transição, que na verdade o umbral é uma sintonia, né, mental que a gente faz, e aí o que ele... E assim, ele acorda e assim, suicida, ele fala, não, eu não me suicidei, né, eu morri de morte natural. E daí começam, não, você bebeu bastante, você danificou o teu fígado. Então, sabe, esse tipo de suicídio indireto, com substâncias tóxicas que impregnam o nosso corpo, e não é só o tóxico da bebida ou da droga, né? Mas a comida em excesso, que faz mal igualmente. Então tudo isso aí a gente vai provocando um suicídio indireto em nós. Então, se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender. Orar e a entender. A auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Então, assim, orar e entender. Então, se curvar, orar, colocar em sintonia com o alto, né? Mudar de frequência vibratória e entender. O que é o entender? O entender é assim. Nossa, por que está acontecendo isso comigo? Mas não é só essa pergunta. Para quê? Para
que eu estou passando por isso? Para que neste momento? Então assim, opa, às vezes, sabe, estou precisando ficar parado um pouco. Então de repente vem ali, né, uma doença, vem alguma situação que me faz ficar parado. Então para quê? O que é que eu estou precisando aprender com essa situação? Desapega-te de bens transitórios. Eu coloquei até essa assunto porque eu achei linda essa frase. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso, e lembra-te que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Então, os bens, né, o ter, e não é nenhuma apologia a não ter, mas não ser possuído pelo ter, fazer o uso das nossas posses em nosso benefício, em benefício dos outros, e não aquilo da avareza, do ficar com aquele metal, com aquilo ali só pra gente. Por quê? Olha aqui, porque são empréstimos para nós produzirmos, para nós trocarmos essas moedas com o próximo, objetivando o progresso. Por quê? Porque eles foram emprestados para nós pelo poder divino, de acordo com a lei do uso. E lembre que serás agora ou depois reconduzido à vida maior. E quando a gente vai para a vida maior, nem o corpo a gente leva, nem o nosso corpo. A gente vai, a gente sai, é só a nossa essência. E aí o que acontece? A gente vai se encontrar com a nossa própria consciência. E é a consciência que faz, sabe, a gente fazer o nosso projeto reencarnatório. Porque quando a gente está no plano espiritual e a gente tem a oportunidade de uma reencarnação, porque não é tão rápido para acontecer o retorno, alguns são imediatos, mas geralmente demora pelo menos uns 50 anos, se não for mais, né, Maico? Para voltar. E então a gente fica lá na fila. E quando a gente está no plano espiritual, amplia, né, essa consciência. E a gente vê quanta coisa a gente podia ter feito e não fez. E daí a gente programa a nossa volta para cá. E quando a gente faz o nosso planejamento, muitas vezes a gente diz, a gente mesmo escolhe, quando a gente tem, né, assim, a consciência para poder escolher. Porque muitos de nós, nem isso a gente tem, daí vem compulsório mesmo, pelas nossas necessidades. E o que acontece? Muitas vezes a gente escolhe uma prova, sabe, sei lá, uma doença no coração e tal. E daí quando a gente chega aqui, a gente fica lamentando que a gente tem essa doença, né? Falam que o Arigó falou para o Chico Xavier, né, que queria tratar dele, né, que ele poderia tratar, né, do coraçãozinho dele, daquela angina. E daí o Chico falou, me deixa como eu tô, porque essa aqui eu já conheço. Você vai me tirar essa daqui e eu vou ter que conviver com outra. Deixa eu ficar com o que eu já conheço, né? Mas é assim, a gente escolhe vir. Quando a gente vem para cá, a gente faz um planejamento reencarnatório. Tem situações que a gente vai passar e não tem volta. E é o interessante assim, nós que planejamos. Então assim, ninguém erra de berço, tá? Cada um tá onde tem que estar, nasce na família que escolheu, por mais que depois que chega aqui não era essa mãe que queria, não era esse pai, não era esse irmão, né? Mas nós estamos na família que nós precisamos estar. Nós fizemos esse planejamento de nos encontrarmos. E aí o que acontece? Vem a genética, né? Naquela família o que pega é o problema cardíaco, naquela outra é um problema renal.
uma outra tem predisposições aí para problemas ósseos ou para um câncer, né? Mas como é que funciona? Como disse o Andrei, ninguém erra de berço, ninguém está aqui por acaso, então a gente, por grupos de afinidades, vem e reencarna. Se nós precisamos passar por essa situação, nós vamos escolher uma família onde tem essa predisposição, porque é por isso que eu preciso passar. Então, assim, ele fala, chupa essa manga que é tua, né? Assim, não, você não veio errado, mas muitas vezes o que é que acontece? Não é porque eu tenho a predisposição nessa família que necessariamente eu vou ter câncer, né? Por mais que todos da família tenham. Porque depende do nosso comportamento, das nossas ações. Então, assim, praticar o bem é ótimo, sabe? E não é uma questão assim de... Porque eu matei numa existência, agora eu tenho que morrer assassinado. Não é. É escolha. Muitas vezes nós escolhemos passar por uma situação semelhante para a gente ver como é que nós nos comportamos. Mas o que é da lei é que a gente evolui e que a gente quite com a nossa consciência. Então, nós vamos sempre passar pelas situações buscando a nossa evolução, não como um castigo. Tá? São escolhas nossas. Mas a gente pode quitar muitas partes dos nossos compromissos com as nossas ações no bem, auxiliando muitas outras pessoas, mas também não serve de barganha, né? Olha, Deus, eu vou ajudar 10 pessoas para me livrar disso. Não, é aquela atitude de coração que eu desejo fazer. Então nós podemos evoluir de várias maneiras. Então, foge à brutalidade. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria pelo estudo e pela meditação. Então, assim, o meditar é algo importante, né? Emmanuel fala, Joana fala, outros autores falam, né? Por quê? Porque é aquela hora de você esvaziar a mente de todos aqueles tóxicos e se centrar. E quando a gente se acalma, e isso é assim, é o estudo, é a meditação, é a oração, que são aqueles momentos que a gente vai entrar em sintonia com o plano maior, com a nossa essência, que nós vamos ter as nossas intuições. Porque a gente encontra as nossas intuições, aquela vozinha interior que vem lá, segue por aqui, o teu caminho é por aqui. Então, para isso a gente tem que escutar, a gente não pode estar nesse murmurinho aí que a gente não consegue acalmar um pouco, né? Então a gente precisa de 5 minutos que sejam, fechar os olhos e se desligar de tudo e entrar em sintonia para a gente descobrir realmente qual que é a nossa essência, qual que é o nosso caminho. Não manches o teu caminho. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Então, é muito importante a gente cuidar muito das nossas emoções, sabe? A raiva, a cólera, a tristeza. Como nós vamos nos comportar, o que nós vamos refletir em cima disso. E o caminho não é só esse. O Andrei fala que tem muitas pessoas que elas são muito racionais. Então meditar não é para essa pessoa, sabe? Assim, a pessoa tem que encontrar o caminho dela. Então, não adianta você falar, medita, fica numa posição de yoga ali, numa posição de lótus. Não. Se a pessoa ela é mais racional,
ela precisa encontrar um caminho. Então assim, vai lá, faz exercício físico, vai dançar, faz alguma coisa que ocupe o corpo para liberar a mente. Para nesse momento a pessoa meditar dessa maneira, entendeu? Então a meditação não é aquela coisa que ela é passiva, ela é dinâmica. Muitas vezes a gente tem que controlar também essas emoções de raiva, fazendo outros tipos de trabalho. Então, pode ser a arte, pode ser um trabalho laboral, né? Fazer um artesanato. Joana fala, faz um artesanato, faz uma caminhada, vai na natureza, chega perto do mar, momentos onde a gente consiga se refazer e se reequilibrar. Mas a gente conseguir coordenar essas emoções e esses pensamentos, os canalizando para a gente não ficar danificando o nosso corpo físico. Então a pergunta que a gente faz é justamente essa: o que é que eu estou fazendo de verdade para minha melhora? A gente vem aqui no NAI, né? E estamos buscando a saúde. Claro que nós precisamos dessa saúde e nos agarramos a isso. Mas e daí? O que acontece? A gente chega ali naquela salinha de saúde, de atendimento, daí pedem pra gente: faça o evangelho no lar, leia um livro e tal. A gente faz isso de verdade? Todo mundo aqui faz o evangelho no lar? Eu comecei agora. E não é bom? E é gozado, né? Porque quando a gente começa o evangelho, muitas vezes a gente está sozinho, na hora do evangelho aparece visita, né? Então assim, é uma determinação. Mas é um momento que a gente está ali cuidando do ambiente espiritual da nossa casa. Então esse momento é um momento que a gente precisa fazer sempre, né? A gente sempre faz uma leitura, uma prece, mas instituir o dia do evangelho no lar. E às vezes a gente se preocupa com companhia, né? Mas a gente nunca está sozinho. A gente sempre vai ter uma companhia para nos ajudar. E assim, a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, sabe? Vai fazendo o seu convite, vai convidando quem vai lá fazer companhia para você nesse momento do evangelho, porque nessa hora muda a vibração do nosso lar e vai mudando, né? O Andrei também fala sobre as questões obsessivas, né? E assim, que a gente tem que mudar o enfoque sobre isso, porque muitas vezes a gente fala assim: eu vou lá no centro porque eu não estou muito legal, eu acho que tem alguma companhia comigo, né? E na verdade o que a gente quer é se livrar da companhia, né? Mas agora, por que a companhia está comigo? Pela lei de afinidade. Então, ele disse que logo que ele começou no centro, que ele tinha muitas percepções e tal, e que ele se sentia mal com aquilo, né? E daí o que acontecia? Ele disse que ele rezava para sumir esses obsessores. E ele disse que quanto mais ele rezava, mais aparecia, sabe? E ele falava assim: não é possível, tem alguma coisa errada. Eu acho que Kardec não categorizou esse tipo de obsessão. Aí, ele disse que até um dia ele parou para pensar que ele estava fazendo a prece errada. Que na verdade, enquanto a gente pede para se livrar, a gente está se colocando na posição da vítima, né? Que assim, a gente está se colocando na posição do coitadinho. E geralmente o que é que acontece? O coitadinho é o obsessor, que parou no tempo e no espaço com algum ato que nós já infligimos. Porque é lei de sintonia. Quem está com quem, acompanhando quem. E geralmente, André Luiz fala isso, né? Que o ódio é o amor que enlouqueceu. Porque quem fica grudado na gente
tá grudado porque gosta da gente, sabe? Mesmo que aquele sentimento já esteja sendo perverso. Por quê? Porque o ódio é o amor que enlouqueceu. Já houve muito amor. Então, às vezes, tá ali prejudicando, às vezes nem percebe que está prejudicando. Acha que está ali ajudando. Então, o que ele fala? Que ele mudou o tipo da oração dele. Que ele pede para Deus, para ele ser um instrumento entre esses irmãozinhos e Deus. E ele pede para Deus amar esses irmãozinhos através dele, porque ele não dá conta de amar. Ele ainda não dá conta, sabe? E a partir do momento que ele fez esse tipo de oração e de entrega, ele diz que ele começou a sentir essa desconexão desses irmãozinhos e ele. Por quê? Porque ele e os irmãozinhos estavam sendo encaminhados para Deus nessa entrega verdadeira. Então a gente precisa ficar atento a esse tipo de relação também. E nas questões de saúde é importante que a gente sempre faça essa pergunta, né? Para quê? Para que eu estou passando por essa situação? Então me vem uma dor que é sempre constante, que está sempre ali, a gente começar a observar a nossa dor. Quando é que eu fico assim? Quando é que me ataca mais? Que emoção está por trás disso? Quando é que eu comecei a ficar assim? O que estava acontecendo comigo nesse momento? Fazer esse tipo de análise, porque a resposta começa a vir. Porque por trás de uma dor de cabeça muito intensa, o que está me chamando a atenção? Quando é que eu fico assim? Ou quando é que foi a primeira vez que eu fiquei assim? E ainda tem uma outra situação da doença a ver com ganhos emocionais, que é um problema sério também, né? Será que eu quero realmente a minha cura? Por quê? Porque de repente a gente se contenta em ganhar migalhas. Então eu não tenho aquele amor que eu mereço ter. Mas se eu fico numa posição de doente, de necessitado, eu ganho um pouquinho de atenção, eu ganho um pouquinho de carinho. Então, vale a pena sair dessa situação se eu só ganho quando estou assim? Então, por mais que os benfeitores espirituais tentem nos ajudar, que os profissionais da saúde tentem me ajudar, aquela minha doença muitas vezes é a minha bengala. Então, só fazendo uma autoanálise para a gente ver o que está por trás disso tudo, né? E assim, a gente precisa estar atento a esses sinais. E o trabalho sempre é conjunto. Então, se nós recebemos esse conselho da espiritualidade, dos irmãos de luz, nós precisamos fazer a nossa parte. Não adianta só eu continuar vindo aqui no centro, né? Claro que adianta, mas venho, tomo um passe, vou lá na saúde. Mas e daí? Eu vou lá na saúde, mas eu também preciso vir aqui no auditório, né? Aqui no público, e sentar aqui nesse salão e assistir a palestra. Não porque o palestrante é importante, mas porque essa mensagem que chega, ela está chegando a mim. Então é assim, eu retornar. Então geralmente quando vai ali no atendimento o pessoal fala, retorna daqui um mês. Mas esse retorna daqui um mês não é para você olhar lá no teu calendário e esperar o próximo dia 14 para voltar no NAI, sabe? É assim, daqui um mês para entrar ali dentro. Mas venha toda semana e faz a tua meditação, fica aqui, começa a prestar atenção nessas palavras, porque enquanto nós estamos aqui conversando, tem uma equipe que está atendendo a cada um de nós, trazendo aquilo de que a gente necessita. E quando a gente
se concentra para valer, a gente percebe isso. A gente percebe, a gente sai mais calmo, a energia da gente sai renovada. De repente eu estava, né, assim, com a cabeça meio tensa, saio mais aliviado, porque faz essa troca energética. E daí vai chegar um tempo que a gente nem vai precisar entrar lá dentro. Né? A Mônica vai poder ficar em casa, né, Mônica? Mas é importante a gente parar para pensar sobre isso. Então, assim, é lição de casa, sabe? Fazer uma boa leitura, fazer o nosso evangelho, vir para a palestra, tomar o passe, do que a gente só ficar dependendo de uma ajuda externa, que ela é extremamente necessária, mas não é tudo. E a busca da cura real. No livro Luz do Mundo, tem uma citação de uma moça que se chama Miriam, e ela é romana, e ela perdeu os movimentos através de uma doença, e buscaram, e ela era música, né? Tocava cítara, e ela buscam todos os recursos, mas não tem cura para ela. E eles ouvem falar de Jesus, e ela é levada até lá, na casa de Simão Pedro. E ela tem um encontro com Jesus. Ele vai até ela, conversa com ela e ela adormece. E quando ela acorda já não tem mais ninguém lá na casa, né? E ele pergunta para ela o que ela quer. E ela fala: as minhas pernas, Senhor, eu quero voltar a andar. E ele fala para ela: eu vou te dar um bem bem maior. E ela não entende. E o tempo passa, e assim, Jesus foi crucificado, né? E ela tá lá. Até que ela vai atrás de Simão Pedro. E ele atendendo as pessoas, atendendo sempre as necessidades, porque sempre a procura é intensa pela cura. E Pedro pede a ela para que ela toque uma música. E ela toca a música e ela envolve muitas pessoas. E aquela música é necessária, né? Como o nosso Cris aqui é necessário para nós. Sem e ali, mas ela descobre qual que é o verdadeiro sentido da vida dela. E ela percebe que é aquilo que Jesus preparou para ela. Porque ela se cura através da música, do ajudar o próximo. E aquela cura que ela queria, aquilo era parte de um resgate dela, que não competia ao mestre tirar. Então, através disso, a gente vê os exemplos, né, do que é a verdadeira cura. Porque muitas vezes a gente está pedindo para tirar algo de nós que é a nossa libertação. Então, é importante que a gente reflita sobre isso, né? Para que eu estou passando por essa situação? E não só por quê. Porque quando eu fico no porquê, eu estou indignada, eu não estou me humilhando, né? Me curvando aos desígnios divinos, eu estou desafiando. E qual que é o problema da revolta? A revolta faz a gente dar volta em círculo, e a gente não sai daquilo e não progride nunca. Então eu espero, né, que a gente consiga sair daqui fazendo algumas reflexões. E